Salmo 56. Salmo de número 56. Eu espero que você tenha vindo com uma expectativa de ter um encontro com Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E quando a gente entra nesse lugar, a gente tem que ter essa expectativa de que Deus vai falar conosco, amém? Salmo 56 diz assim: tem misericórdia, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e o quê? Nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dar-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Diga: Deus é por mim. Em Deus cujas palavras eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Eu queria que você repetisse comigo 2 versículos. Versículo 4, que diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada o quê? Agora, versículo 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho o quê? E nada que me pode fazer o homem. Levante a mão e diga assim: Senhor Jesus, eu tomo para mim estas palavras do salmista e digo que eu confio em Ti, através da Tua palavra, que nada temerei, Senhor, porque eu sei que Tu és por mim, e se Tu és por mim, quem será contra mim? Senhor, em Ti ponho a confiança e nada temerei. Meu Pai, nesta hora eu declaro que nenhum temor, nenhum mal chegará à minha vida, ao meu coração, porque Tu estás comigo. E nesta hora eu levanto as minhas mãos para Te adorar e reconhecer que todo o bem que tenho e tudo que possuo provém de Ti. Tu és a minha fonte e eu quero beber de Ti nesta manhã. Tu és a fonte que me alimenta, Tu és a fonte que me sustenta, e eu quero esta manhã, Senhor, beber de Ti. Lava-me com Teu sangue, perdoa os meus pecados e concede-me, Senhor, renovar a alegria da salvação e de ser Teu filho e de saber
que eu estou debaixo da tua proteção. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus. Bom dia, igreja. Vamos adorar a Deus. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Na 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 na. Oh, 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 oh. Na 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 na. Oh, 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 oh. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo espírito, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Vejo a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Sai todo espírito contrário a Deus. Sai, minha vida está selada por Deus. Sai, sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus. Sai todo espírito contrário a Deus. Sai, minha vida está selada por Deus. Sai, sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus. Na 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 na. Oh, 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 oh. Na 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 na. Oh, 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 oh. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Onde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. Aleluia. E todo jugo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Vejo a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Sai todo espírito contrário a Deus. Sai, minha vida está selada por Deus. Sai, sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus. Sai todo espírito contrário a Deus. Sai, minha vida está selada por Deus. Sai, sou liberto pelo sangue da cruz. Sai, em nome de Jesus. Na 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 na. Oh, 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 oh. Na 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 na. Oh, oh, oh. Sai, 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 sai. Abra os olhos do meu coração, oh, 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 oh. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abre os olhos do meu coração,
Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, meu Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, meu Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Aleluia. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Tocar, quero te abraçar, quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Só a igreja. Santo, 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 santo,
quero te ver. Aleluia, Jesus. Santo, 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 quero te ver. Existe um rio. Agora sim, glória a Deus. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, que flui do teu grande amor. Águas que correm, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Aleluia. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Oh, aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a vida. Aleluia, Jesus. Queremos beber da tua água, da tua fonte nesta manhã, Jesus. Não abrimos mão de beber, Senhor, da tua água, Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tu és a vida, Senhor. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Queremos beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte de vida, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus que você serve, Deus de todas as coisas. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é o alimento. Nunca vi o justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Verdade. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Sabe por quê? Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A tua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
precisa fazer? A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando ao nosso favor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é hora de vencer. Isso é pela fé. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Mais uma vez, Deus vai à frente. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha quando ele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Levante as suas mãos. Se você está enfrentando um problema, tu vai começar a dizer: Senhor, tu vais transformar esse problema numa grande bênção. Diga assim: Senhor, eu creio que este problema é para a tua glória. Senhor, eu creio que esta situação é para a tua glória. É para o exercício da fé, Senhor. É para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. É para que todos saibam que tu és um Deus vivo e que tu operas maravilha. Por isso eu te louvo. Comece a glorificar. Abre a tua boca e glorifique com a boca. Diga: Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu és um Deus maravilhoso. E eu sei, Senhor, que tu não vais falhar nas tuas promessas, porque tu és fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Tu és o Deus da glória, o Deus real, poderoso, o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Nós te glorificamos nesta manhã e exaltamos o teu nome, Senhor, para dizer que somos mais que vencedores, porque confiamos. Você vai dizendo agora que todo o mal já está vencido, porque o Senhor está na tua vida.
Isso, glorifique, diga: Senhor, eu te glorifico, eu te exalto. O inimigo não vai fechar a minha boca, o inimigo não vai calar a minha boca, ele não vai impedir de eu engrandecer o Deus da minha salvação. Glorifique ao Senhor, exalte o nome de Jesus, aleluia. Oh, as correntes vão caindo, você vai louvando e as correntes vão caindo. Aleluia. Você vai glorificando, as correntes vão caindo. Aleluia. Oh, não feche a tua boca, diga assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Diga: neste Deus que ponho a minha confiança e nada temerei, eu tenho a certeza que Ele me guardará. Por isso eu te rendo graças e louvores, ó Deus, aleluia. Deus vai à frente, cante isso, porque Deus está à tua frente. Cante mais uma vez: Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem lhe confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Olha, eu creio que se você está orando e louvando com fé, isso que nós estamos cantando está acontecendo. Eu creio que se você está fazendo com fé no seu coração, Deus, que nunca dorme, que nunca nos abandona, Ele está agindo. Diga assim: Senhor, pela fé que eu tenho na Tua palavra, e eu sei que ela não volta vazia, eu te agradeço antecipadamente, em nome de Jesus. Só por Jesus, sem Ele, eu não poderia nem falar contigo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Podem sentar, irmãos. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado, Jesus, pela inspiração. Eu vou ser breve, daqui a pouco eu vou passar para minha esposa. Ela vai dar alguns anúncios. Em primeiro lugar, eu queria saber quem está nos visitando esta manhã pela primeira vez. Fizesse assim um sinal: está conosco pela primeira vez. Alguém conosco pela primeira vez? Temos aqui um jovem pela primeira vez, seja bem-vindo. Temos ali também uma jovem senhora, não sei se é senhora, mas é jovem, amém. Alguém mais pela primeira vez? Vocês vão receber, vocês que estão pela primeira vez, vão receber um folder da igreja, explicando os ministérios da igreja, para que você saiba como é que a nossa igreja funciona. Alguém deu já o folder para essa senhora aí que levantou a mão? Ok? Isto, por favor. Eu peço que você preenche e no final entregue aos nossos irmãos que estarão à porta recolhendo. E você pode apresentar isso lá na cantina. Pessoal da cantina, escute, se alguém apresentar isto, ofereça um guaraná, naquela gentileza, naquela camaradagem cristã, amém? Alguns irmãos estavam de sobreaviso, eu não sei se a cantina está me ouvindo, mas se não tiver, alguém faça ouvir. Alguém apresentar esse papel lá, é para oferecer para essa pessoa um gesto de camaradagem, gentileza, um refrigerante à pessoa, amém?
pegue o papel. Por quê, pastor? Depois nós entramos em contato, conversamos com você, a pastora Andréia tem ligado, eu andei ligando, agora eu vou voltar a ligar de novo, mas a gente liga sempre para saber se a pessoa gostou, e às vezes a pessoa também está procurando um lar espiritual, às vezes está afastada da comunhão, às vezes não conhece Jesus, às vezes está precisando de uma oração específica, e a gente entra em contato. Amém? Muito obrigado. Meus irmãos, nós estamos começando o mês de fevereiro, e a partir de amanhã, eu estou voltando com as orações pela manhã, 7 horas da manhã, eu estou orando entre 7 e 8 da manhã, de segunda a sexta. Nós temos vários movimentos de oração aqui da igreja. Nós temos oração durante o culto, esse período do louvor, tem uma equipe orando lá na sala da secretaria. Sexta-feira nós temos um culto de oração às 20 horas. Amém? Toda sexta-feira nós temos um culto de oração de 20 horas. Não é no templo, é ali na sala, porque tem um número menor de pessoas e a gente não vai ligar todo esse aparato para ficar aqui com um grupo menor. Então a gente faz naquela primeira sala lá, também refrigerada, e nós temos orado às sextas-feiras. E agora eu estou voltando, parei durante alguns meses, com as orações pela manhã, a partir de amanhã, às 7 da manhã, de 7 às 8. Eu estou organizando a minha vida de forma tal que eu estou aqui todos os dias de 7 às 8 orando. E eu penso que aquelas pessoas que estão atravessando por momentos difíceis precisam orar mais. Não fica naquela, irmão, ora por mim não, vem você orar. Tem muito crente que é comodista, ora por mim que eu estou precisando. Irmão, a oração no nome de Jesus é aceita por Deus, de todo mundo, não há privilegiados nisso. Então, se você está enfrentando luta, é hora de você orar. Ah, pastor, não estou enfrentando luta nenhuma. Então vem orar por alguém que está enfrentando luta. Ajude esse irmão em oração. Então nós temos esse movimento de oração na igreja acontecendo. E neste mês de fevereiro eu estou guardando um tempo da oração pela manhã, pelo retiro que vai acontecer. Nós estamos para ir para o retiro. E, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos indo para o retiro, não é para diversão. Então a gente está pensando que o retiro é para a recreação. O retiro é para buscar a Deus. E se você não entender que a nossa fonte de alimentação, diga fonte de alimentação, diga fonte de vida, é a nossa comunhão com Deus, irmãos, você não vai ter sucesso na sua vida espiritual. Tem gente que tem um relacionamento com Deus na base da sorte e do azar. Deus não é assim, Deus age pela sua palavra. 4 dias de retiro para buscar, nós vamos fazer vigília, nós vamos ter orações. Eu estava dizendo aos diáconos que eu tenho um negócio comigo. Eu tirei uma semana de férias aí com a minha família, então fui passear, fomos à cachoeira, fomos a um sítio, tomamos banho de piscina, ok? Agora o retiro para mim, é para buscar o Senhor. Como tem muitas pessoas que não podem, irmãos, pagar um hotel, uma diária de hotel, viajar, porque os níveis econômicos e sociais na igreja são diferentes. Então o que a gente faz? Para abençoar a vida dessas pessoas, nós escolhemos um local que também a pessoa possa ter os seus momentos de lazer. Mas a finalidade do retiro é buscar a Deus. Eu duvido que não haja ninguém aqui na igreja que não precise mais de Deus, que não precise buscar mais a Deus. Então, nós estaremos lá durante esses 4 dias tirando um cheiro do que era a igreja primitiva, porque a igreja primitiva viviam todo mundo em comum, tinha tudo em comum. Então nós estamos indo para o retiro para buscar a Deus. Minha esposa vai falar daqui a pouquinho sobre isso, que eu vou passar para ela, pode vir. E
eu quero dizer a você que o retiro não é algo que o pastor está fazendo porque não tem mais nada para fazer no carnaval. Se fosse por lazer, sabe o que eu faria? Faria o culto aqui domingo pela manhã, e depois, segunda-feira, estaria saindo com a minha família e descansando num lugar que nós podemos ir, há algumas opções que a gente podia ir, mas eu entendo que nós estamos separando o retiro para buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e o quê? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o retiro é para buscar a Deus, e você tem que ter um propósito para o retiro. Eu vou buscar a Deus nesse retiro para ter vitória sobre alguma área da sua vida, para fortalecer o seu coração, para você voltar de lá e começar o ano cheio da presença de Deus, enfrentar as adversidades da vida cheio de Deus. Então, não é para você apenas passear, estar ali no bem bom com os irmãos. Toda a programação do retiro tem um propósito espiritual. Você vai ver, há horário para tudo, há horário para orar, há horário para abrir. Você não vai para a piscina a hora que você quer, não. Você está enganado quanto a isso. Tem um horário para isso. Você não vai fazer o que quer lá. Você vai fazer a proposta da igreja. E esse retiro tem sido um divisor de águas. Nós precisamos ter direção de Deus para tudo que vamos fazer. E como pastor da igreja, a Bíblia diz que eu sou o anjo desta igreja, juntamente com minha esposa. Se o pastor está dizendo: irmãos, vamos buscar a Deus, irmãos, vamos para o retiro, você tem que ouvir a voz do pastor e seguir. Jesus disse que quem era a ovelha dele, ouvia a voz dele e o seguia. Você tem que entender que nós não estamos aqui numa boa, há um propósito, há um chamamento de Deus, há uma missão a ser cumprida. Cada igreja que Deus levanta tem um propósito de Deus a cumprir, cada ministério que Deus levanta tem um propósito a cumprir. E nós também temos que estar firmados naquilo que Deus tem levantado. Então, nesses dias, Deus estará nos dando direção para a nossa igreja. Nossa igreja precisa sempre estar direcionada por Deus, porque é uma igreja que caminha, de certa forma, sozinha. Então, quando o pastor está convocando para buscar o Senhor, irmãos, é para você entender que é a voz de Deus falando pela boca do profeta, do anjo da igreja, dizendo: vamos para o retiro. Você lembra de Israel? Quando era chamado, alguns iam e outros não. Você tem que entender que esse é um chamamento de Deus. O retiro é algo que Deus está propondo para nós, e Ele quer nos falar lá. Ele quer nos falar nesse retiro, Ele quer falar a você pessoalmente e quer falar à igreja coletivamente. Nós vamos voltar de lá, eu tenho certeza, renovados, restaurados e direcionados. Então não é: não vou para o retiro não, vou passear, vou sair com a família tal, vou me divertir com fulano, vou passar tal dia no carnaval. Irmão, escuta a voz do Espírito Santo. Deus está nos chamando para ir para o monte, Deus está nos chamando para ir ao retiro. Deus está falando: eu vou falar com vocês, eu vou estar com vocês. Não é para lazer, não é para diversão. Cresçam em nome de Jesus e entenda que isso é algo fundamental. Tem gente aqui que não é batizada no Espírito Santo, precisa ser batizado no Espírito Santo. Tem gente que não tem a menor intimidade com os dons espirituais, precisa desenvolver isso na sua vida, precisa saber o que é profecia, precisa discernir espírito. Tem crente que anda igual cego, palpando. Quando você tem a direção do Espírito Santo na sua vida, você não anda assim não, você anda com convicção, com certeza, em vitória. Então o retiro é para buscar esse fortalecimento. Não é para você ir passear na casa da sua sogra, que você: pastor, passei o ano todo, não fui na casa da minha sogra, vou para lá agora gastar o dinheiro dela no carnaval. Não é para isso. Acorda, você tem um compromisso com Deus antes de tudo. Você tem um compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus, e o retiro é para que a igreja saia de lá fortalecida, cheia do Espírito Santo. Deus quer dar ministérios, dons, Deus quer falar a você, Deus quer falar a toda a igreja. É um momento de buscar. Será que eu posso ouvir o amém? Aqueles que iam para a praia não vão mais, digam amém. Tem gente mentindo aqui,
Porque tem gente que tinha programado. E se não disse amém, as águas começam a se dividir. Se eu sou seu pastor, ouça, se eu sou seu pastor, vou repetir, terceira vez, se eu sou seu pastor, se você considera essa a sua igreja, ouça a minha voz e vamos para o retiro. Como? Sei lá. Minha esposa vai dar um testemunho pessoal agora. Irmãos, isso é coisa séria e é espiritual mesmo. E por isso talvez tantas batalhas. No passado, eu ainda nem estava casada com meu marido, mas a maioria daqui sabe, eu já passei por um divórcio. Eu tinha me divorciado há pouco tempo e tinha uma filha pequena, que no caso era a Isabela, que tinha pouco tempo naquele tempo. Ela tinha na faixa de 3 aninhos. E aí foi a igreja onde eu congregava, propôs um retiro. E naquela época eu estava desempregada, tinha passado por um divórcio, com um filho pequeno, e eu coloquei um propósito nesse retiro. Mas antes de eu dizer qual o propósito, eu queria estar falando um pouquinho a respeito disso. Porque quando nós vamos para um retiro, não importa o tempo de crente que você tem, ou mesmo até se você não for crente, nós precisamos ir para o retiro com algo em mente, com algo no coração. O que é que eu estou indo buscar nesse retiro? O que é que eu preciso beber nesse retiro? Quais são as minhas limitações, as minhas dificuldades? O pastor deu exemplo aqui, tem gente que não é batizado no Espírito Santo e acha que está tudo muito bem, eu não fui, daqui a pouco é você. Não, isso tem que ser algo, um desejo latente no nosso coração. Se você não é batizado, você deve almejar, deve desejar, deve querer isso com todas as suas forças, e buscar, e batalhar. Só que isso não acontece por acaso. Acontece quando você busca, quando você coloca a propósito, quando você ora, quando você tem intimidade com Deus, quando você conhece a palavra, quando você realmente quer ter essa intimidade. As coisas não acontecem. O reino de Deus, ele é buscado por esforço, nada é fácil, nada é tranquilo, nada é com calmaria. Então não pense que o dinheiro vai cair do céu e surgir do céu para você ir no retiro, não, porque não é dessa forma, é batalha. Então nesta época, eu deveria estar em torno dos meus 34 anos, quando eu fui para esse retiro, eu era recém-convertida. Eu queria ir no retiro e não tinha dinheiro, filho pequeno, divorciada, desempregada, mas eu queria ir. E eu, na época, quem é da minha época aqui sabe, existia, antes de existir os CDs, DVDs da vida, existiam os discos de vinil. Quem lembra disso? Aqueles discos pretão, grandão? Graças a Deus, né? Não é todo mundo. Então, aqueles discos de vinil preto assim. E na época eu tinha coleções, eu e minha mãe junto, nós tínhamos para mais de 100 discos daquele de vinil. Naquele momento, irmãos, era o bem mais precioso que eu tinha, porque eu gostava daquilo, eu paguei por aquilo, aquilo era importante para mim, era o meu Isaac, e eu resolvi abrir mão daquilo ali para ir ao retiro, e disse: Deus, eu quero ir, a única coisa que eu tenho é isso. Eu vou sair, vou vender esses discos, e eu só quero o dinheiro do retiro, não quero ganhar, não quero ter, eu quero o valor do retiro. Peguei aqueles discos todos, coloquei num carrinho de feira, desci no meu prédio e atravessei a rua. E comecei a ir com o meu carrinho, porque eu ia passar de porta em porta, de comércio em comércio, e pensei na minha cabeça de vender um para aqui, 2 para ali, até que eu vendesse, e eu disse: eu só volto para casa quando eu tiver vendido tudo, porque aí eu vou ter o dinheiro do retiro. Quando você coloca um propósito sincero no coração, Deus vai à frente, abrindo caminhos, tirando os espinhos, quebrando as barreiras, e Deus tirou todas as barreiras, porque eu atravessei a rua, existia uma vidraçaria que ficava na diagonal do meu prédio. O homem que estava na porta, dono da vidraçaria, ele me abordou: as bênçãos te acompanharão. Ele me abordou e disse assim: o que a senhora vai fazer com esses discos? Eu falei: eu estou saindo para vender. Ele disse: eu quero todos. E comprou
todos os meus discos ali, à vista, sem escutar nenhum para saber se estava funcionando, porque eu coloquei um propósito sincero no coração. Deus abriu as portas e botou no coração daquele homem para comprar aqueles discos e eu poder o retiro. Então, não me venha com essa desculpa. R$300 é dinheiro? É dinheiro para mim, é dinheiro para você, é dinheiro para qualquer um aqui. Mas quando a gente tem um propósito, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus envia pessoas para ajudar, Deus abre uma porta para você vender. Venda, nem que seja a tua calça jeans, o teu som, aquilo que é o teu Isaac, mas não abra mão da sua vida espiritual, porque sem os discos eu podia ficar, mas sem Jesus e sem o que eu fui buscar eu não podia ficar. Porque é Ele que é o provedor de todas as coisas na nossa vida. Então, não me venha com churumelas, como diz o outro, e nem com argumentações, e nem com desejos carnais, porque nós estamos indo lá para buscar o Senhor. Haverá momentos de lazer? Haverá, mas isso vai ser bônus. O nosso propósito lá é orar, buscar a Deus, se retirar e se separar para o Senhor, enquanto o mundo vai estar aí adulterando, bebendo, batendo com o carro, sofrendo acidente. Então nós vamos estar lá nos separando. Sabe o que é que nós somos? Nós somos separados do Senhor e nós vamos estar nos separando com esse fim. Então, não tem dinheiro? Eu vou usar uma expressão bem pesada aqui. Se vira. Se vira. Porque se vocês ouvem a voz do pastor dessa igreja, que é o anjo da igreja, que se você acredita que esse anjo, ele recebe da parte de Deus a orientação para a nossa igreja, então você abra sua mente, receba isso. Nós não estamos brigando não, nós estamos exortando, nós estamos acordando vocês. A Bíblia diz, desperta tu que dormes. Hoje nós estamos aqui, daqui a meia hora, se o Senhor quiser, Ele pode estar voltando e nem todos subirão. Então, que nós estejamos fazendo a nossa parte e buscando o meio. Por quê? E eu vou ser mais clara ainda, se o pastor me permite. Sabe por que eu fui? Posso falar? Sabe por que eu fui para este retiro? Sabe qual era o meu propósito naquela época, que eu não era casada, eu estava divorciada aos 34 anos, e aos 34 anos é uma época da maturidade, que a mulher está com os seus hormônios em perfeito estado. Eu tinha formosura, beleza, tinha os meus hormônios, saúde natural, e era assediada por muitos homens, porque mulher divorciada, o entendimento do homem do mundo é esse, é fácil, porque os caminhos já estão abertos. E eu tinha uma filha, menina de 3 anos para criar, sendo assediada, com todos os desejos carnais na minha vida. E eu disse, eu estou indo para... Eu estava desempregada, mas eu não pedi emprego. Eu pedi, Senhor, eu estou indo para esse retiro, porque eu quero que todos os meus desejos carnais desapareçam até que eu me case novamente. Porque eu preciso ter moral para poder educar uma filha mulher. Eu não posso exigir da minha filha que ela não se perca, ou que ela vá se deitar com outros homens quando for mulher, antes de casar, se eu mesma não tiver moral diante de ti para isso. E eu fui para pedir a Deus que eu não tivesse mais esse tipo de desejo. Por isso eu falo aqui especificamente agora, e eu falo agora na unção do Senhor. Fala aos jovens e fala aos adolescentes. Se vocês se perderem, se vocês se desviarem, se vocês tiverem namoros que não é namoro no Senhor, vai ter porque quer. Porque o Senhor, se você pedir, Ele te tira todos os desejos carnais. Então você não tem que se perder nem com droga, nem com vício, nem com sexo, nem com promiscuidade, porque Deus guarda aquele que busca. Deus guarda aquele que busca. Você, homem, não precisa adulterar, você, mulher, não precisa adulterar, porque se você tiver um compromisso com Deus, Deus lhe guarda. Basta você querer. É que muitas vezes fica mais fácil a gente largar nas costas do diabo. Fracassei, pequei, mas o cair do homem, o levantar é de Deus. Não é bem por aí que a banda toca, não. Deseje primeiro não querer pecar, que Deus vai te ajudar a não pecar. Então, esse retiro é para... O meu propósito era, eu estava desempregada e passando muita necessidade, irmão. Eu não tinha comida dentro de casa, não.
Eu era ajudada por irmãos e por uma série de coisas. Eu podia ter pedido para esse retiro um emprego, mas eu queria a minha dignidade moral diante de Deus e diante dos homens, para criar minha filha com cabeça erguida, até que um novo casamento aparecesse, que depois, isso foram 4 anos depois. Então, eu estou mostrando para vocês a importância e a seriedade que é isso. Muitos aqui estão passando por lutas de enfermidade, vai com o propósito de dizer assim, eu vou voltar de lá curado. Muitos estão passando por problema no casamento, vai com o propósito, eu vou entrar com o homem e vou sair com esse mesmo homem transformado. Mas fica na aba dos outros, né, com aquele espírito de centopeia, pede a oraçãozinha de todo mundo, mas não se dispõe a orar. Cachorro quente, milho verde ali no Largo do Bicão, você pode comprar no carnaval, passear, mas você não vai receber a porção que você vai receber de Deus nesse lugar. Então, nós estamos sendo claros, porque lá não é lazer. O pouco de lazer que vai ter é bônus, é brinde, entendendo que a igreja, pessoas não têm condições para estarem viajando, a gente sabe que não é fácil para todo mundo. Então, vai ter, sim, esse momento de lazer, vai ter brincadeira, mas a proposta da igreja não é essa. Então, fica aí o meu recado, o meu testemunho pessoal, e Deus me honrou de tal maneira que mesmo eu, aos 34 anos, nova, bonita, saudável, e com todos os homens atrás de mim, eu não cedi a nenhum e não senti mais desejo. Eu só voltei às minhas funções normais após o meu casamento. Então, é possível. E vocês que estão rindo aí, prestem atenção, que é mais sério o que eu estou falando do que a brincadeira que vocês estão fazendo aí. Então, é sério, levem isso a sério. Orem a Deus, diz, Deus, por que eu preciso estar lá? É o meu casamento? É minha igreja? É meu ministério? Eu não consigo me converter de verdade? É no meu trabalho? Busque a Deus. Coloque o propósito, porque o querer é do homem, mas o realizar é que é de Deus. Então, queira primeiro para que Deus possa realizar na sua vida através da sua fé. Então, era isso que eu queria compartilhar. A outra coisa é que nós precisamos pagar o retiro. Então, a palavra de Deus também diz que é sim, sim e não, não. Se você se comprometeu e desistiu, eu não quero saber. Você tem que pagar. Se você não pode pagar, substitua por outra pessoa que possa estar indo no lugar pagante. Por quê? É muito fácil você tomar decisões pela emoção, porque quando nós anunciamos o retiro, na primeira semana quase nós já tínhamos as 150 vagas ocupadas, tomaram decisões pela emoção e agora estão dizendo, pastor, se vira e paga. A igreja não tem dinheiro guardado, porque nós ainda pagamos aluguel, portanto não temos uma reserva, não temos uma caderneta de poupança. Então, se você não pagar, nós vamos ter que pagar. E eu estou sendo bem clara aqui, eu sou a tesoureira da igreja, sou pastora auxiliar tesoureira da igreja. A igreja não tem dinheiro para pagar você que se comprometeu e não pode pagar. Eu não tenho dinheiro na caixa da igreja para pagar. E na hora que houver algum problema lá com o sítio, como o administrador de lá está nos ligando, não é o João ou a Maria que vai ser falado, é a Igreja Nova Vida Ágape, que é caloteira. E eu, em nome de Jesus, eu não vou permitir que isso aconteça com a minha igreja, com a nossa denominação e com o nome do Senhor, que não vai ser enxovalhado. Então, se você não tem, dê o seu jeito, você deu o seu nome, cumpra com aquilo que você se comprometeu, porque palavra de crente é sim, sim e não, não. Nós pagamos uma entrada. A segunda parcela, nós temos que dar 17 mil e pouco. Essa segunda parcela nós já pagamos em 2 vezes, porque não conseguimos dar os 17 mil. Fizemos um depósito semana passada. Ainda temos que completar esses 17 mil. Eu tenho 38 mil para pagar. Então, por favor, nós falamos lá até com o Diago. Se você tem amigo, vizinho, pessoas que você gostaria de estar convidando para estar chamando, a direção vai ser nossa, o trabalho vai ser conduzido pelo pastor Carlos, eu e os irmãos que estarão auxiliando, mas você pode estar chamando pessoas de outra igreja, pessoas não crentes, mas sempre com esse informe. Lá não é lazer, tem uma direção, tem uma ordem, tem horário, tem lugar para dormir,
não pense que vai ficar, eu vou dormir com a minha mulher porque eu gosto de dormir com a perninha em cima dela. Não tem isso. Vai ser mulher num canto, marido no outro, jovens no outro, velhos e crianças. Vai ser separado por nós e vai ser da forma que nós dividirmos é como vai funcionar. Porque lá não é hotel e não é lazer. Então, eu estou sendo bastante clara para que depois não tenha dúvidas. Dormir com o seu conforto, com o seu travesseirinho, com o seu maridinho, com o seu filho, é na sua casa. Lá você vai ter um mínimo de conforto, sim, porque o sítio é grande, é limpo, você vai ter a sua alimentação saudável, direitinha, limpinha, mas dentro dos padrões de retiro. Amém? Então, você que não está com raiva de mim, diga amém. Glória a Deus. Então, é isso. A outra coisa que eu queria estar falando, que nada tem a ver com retiro, nós estamos esse ano realizando, ano passado nós tivemos a nossa professora Suzaninha, que é da livraria também, fazendo o curso da APEC, que é um curso específico para aulas de criança, que a pessoa se especializa mesmo, são detalhes, são coisas que não adianta eu estar falando aqui, só a pessoa conhecendo como lidar com a criança, como fazer culto, como trabalhar a criança, porque a criança ela é atingida de forma diferente do que nós aqui, quando estamos diante de um culto, numa pregação. O emocional da criança, as idades são respeitadas, então tem toda uma forma de trabalho. Ano passado, a nossa professora Suzana, ela fez o curso, foi um curso de 1 ano, e ela multiplicou, e esse ano, esse mesmo curso vai estar sendo ministrado aqui, nós estamos abrindo a nossa igreja, e nós estamos fazendo o curso da APEC aqui na nossa igreja, então vai ter alunos nossos, e alunos que vão estar vindo de outras igrejas. Por que eu fiz isso? Não só por causa do curso, mas também de uma forma para nos abençoar, porque esse curso ele é aberto, não é só para quem quer dar aula na escola dominical, mas pais que também queiram aprender a lidar melhor com seus filhos, como alcançar os seus filhos, como evangelizar os seus filhos. Então, os pais também podem estar fazendo esse curso. E por ser aqui na nossa igreja, esse curso ele custa R$80 mensal e tem a duração de 1 ano. Mas por nós estarmos abrindo aqui o estabelecimento, vamos dizer assim, para ser ministrado, está saindo por R$65 para membros, para pessoas aqui da nossa igreja. R$50 de matrícula e R$65 por mês para pessoas da nossa igreja. Então, se você se interessar e desejar, não só para ser professor, mas você que é pai, mãe, pode participar, procure a Suzaninha ou a diaconisa Patrícia. Uma outra informação aos pais que eu quero dar, nós, até o ano passado, nós tínhamos uma coordenação, que era a diaconisa Patrícia, que era a coordenadora da Geração Ágape. A partir desse ano, nós temos 2 coordenadoras. A Patrícia permanece e a Suzaninha também é coordenadora da direção da Geração Ágape. Então, você que é pai ou mãe, qualquer dúvida, qualquer problema, você também pode se dirigir a ela e resolver suas questões, suas dúvidas com a nossa irmã Suzaninha. Esse curso começa dia 11 de março, ok? É uma vez por semana, às 19h30 e termina às 21h50. 2 avisos, estamos retomando com os cultos das mulheres e dos homens, dia 15 de fevereiro, às 20 horas, sábado, culto das mulheres. Mulheres derem glória a Deus. Estamos retomando, não falta em nosso primeiro culto. Culto dos homens, dia 20, no mesmo horário, às 20 horas, homens. 20 horas também aqui o nosso culto dos homens, ok? E você que deseja nos ajudar na obra, nós estamos precisando de professores para a escola dominical. Nos procure no final do culto, porque nós estamos precisando de professor para trabalhar no Ministério Geração Ágape. Amém? Irmãos, nós estamos um horário bastante apertado, mas foi necessário explicar sobre o retiro, para que você entenda o que nós estamos fazendo. Se fosse para montar um clube, aqui não teria o nome Igreja Nova Vida, seria Clube Nova Vida. A igreja não é clube. A igreja é a casa de Deus, é o lugar de buscar a Deus.
A nossa igreja tem características diferentes, que a gente tem grupos de afinidades, tem amizades sinceras, profundas. Mas nós temos que estar sempre atentos, que a razão de estarmos aqui é para buscar a Deus. Amém? E uma das formas de buscar a Deus é também nós sermos fiéis a Ele, através dos dízimos e das ofertas. Nós terminamos o mês de janeiro. Este mês foi um mês muito difícil para as finanças da igreja. Muita gente viajou e ainda está viajando. E nós tivemos uma queda muito grande nas ofertas da igreja. E é com isso que nós pagamos as nossas contas. Então eu peço a você a sua fidelidade. Aquela campanha que nós fizemos do ar-condicionado, você especificasse no seu envelope ar e colocasse o valor, por gentileza, porque os dinheiros eles são separados. Dinheiro de campanha vai para a campanha, dízimo e oferta vai para pagar as contas da igreja. A gente não mistura na administração para que a coisa funcione bem. Então é importante você especificar. E eu peço a sua fidelidade. E aquela oferta especial, o diácono Israel falou aqui sobre o ar-condicionado, né? Disse, pastor, vamos fazer a campanha. Eu quase disse para ele assim, dá de presente esse ar para a igreja, porque nós estamos no sufoco, não temos condições, precisamos colocar um outro ar ali. Esse ano o calor está uma loucura. Consertamos aqueles, os ares, acho que são todos, se não todos funcionando, mas assim mesmo a gente sente ainda que não está na sua plenitude. Mas não adianta ter ar-condicionado e a conta por pagar, temos que pagar as contas. Então vamos fazer isto agora, os irmãos vão distribuir os envelopes, você que vai dizimar, ofertar, levante a sua mão, peça o seu envelope, faça a sua parte em nome de Jesus. Amém. Estamos nos preparando também para a escola bíblica, que começa depois do carnaval, o segundo ano da primeira turma e abrindo as inscrições para o primeiro ano. Então, alguns requisitos: você tem que ter o segundo grau completo, é preciso que você também tenha um tempo mínimo de igreja. Pastor, tem muitas vezes, pastor, eu queria fazer escola bíblica e é muito novo na fé. Você tem que fazer escola bíblica dominical. Mansônia tem dado aulas espetaculares aqui. Pastor, tem escola bíblica dominical aqui na igreja? Tem, todo domingo de 9 às 10. De 9 às 10. Ela é a professora dos adultos, a classe dos adolescentes e jovens, a classe dos músicos. Eu fico com a classe do diaconal, eu ministro aos diáconos. Então tem escola bíblica sim. E você pode vir e você encontrará o ensino. Então não adianta eu dar matéria de seminário a uma pessoa que precisa conhecer os alicerces primeiros, o beabá da fé. Vou falar no seminário de coisas mais complexas, de teologia comparada, vou falar de temas numa profundidade que não é na profundidade de quem ainda precisa saber as coisas mínimas. Então, por isso é um processo de seleção.
e eu vou acabar matando você no seminário. Porque se você não tiver esses princípios no seminário, se você for direto no seminário, você perde a fé. Porque nós estudamos com outra ótica. É de uma ótica científica, de uma ótica didática. E é completamente diferente. Por isso que a pessoa, para fazer o seminário, tem que ter um tempo de cristão. Conhecer as coisas mínimas, básicas da fé cristã. Amém? Então, Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade de servir-te com os nossos dízimos e oferta. Fazemos isto em nome de Jesus e crendo, Senhor, que ao fazer isso estamos obedecendo a tua palavra em amor e fidelidade e com alegria, Senhor, porque sabemos que tu és o Deus provedor, o Jeová Jireh, e que, Senhor, teremos as bênçãos na nossa vida porque tu és fiel. Muito obrigado, e que o povo de Deus diga amém. Você que vai dizimar, ofertar, entrega aqui nas mãos dos nossos irmãos. Irmão William foi abençoado aí com um carro. Ele disse: pastor, eu queria que orasse, agradecendo a Deus e consagrando esse carro ao Senhor. Oremos então. Pai, nós te apresentamos o irmão William, e ele com gratidão vem à tua casa agradecer por esta bênção. Consagramos este carro a ti e pedimos que os teus anjos acampados de redor, livre e guarde, e que seja para a tua glória também. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que o povo de Deus diga amém. Parabéns, Deus abençoe. Amém. Eu tenho uma meditação com você. Abra em Romanos capítulo 3. Romanos 3. Nós vamos ler versículos 21 a 24. Eu vou fazer algumas leituras. Romanos 3, 4 e 5, o ideal é que você leia o livro todo, mas porque o livro de Romanos fala sobre a nossa justificação em Cristo Jesus. E o que nós vamos fazer aqui nesta manhã tem tudo a ver com essa justificação. O cristão que não entender isso, ele não entendeu o que é o Evangelho. A base da obra da cruz está concentrada nisso que nós vamos falar, e é preciso que você entenda isso, porque é isso que vai trazer paz ao teu coração quando o diabo te acusar. É isso que vai trazer paz a você quando você tiver que enfrentar lutas. É essa consciência de quem você é em Cristo Jesus é que fará toda a diferença. Há cristãos que vivem atemorizados, há cristãos que têm medo do inferno, há cristãos que têm medo até do diabo, tem cristãos que não têm confiança na sua vida, vivem uma vida temerosa, e uma das razões é porque ele não entende quem ele é em Cristo. Eu vou tentar dar uma introdução aqui esta manhã sobre este tema, que é muito longo, porém necessário.
Leiamos, Romanos 3, versículo 21. Mas agora sem lei por quê? Porque agora na nova aliança, nós não estamos mais debaixo da lei. Amém? Então se alguém aparecer dizendo para você para guardar dias, não, o dia certo para guardar é sábado. Não, você tem que saber os 10 mandamentos. A Bíblia diz que agora nós não estamos mais debaixo da lei. Amém? Estou falando isso porque tem muitos testemunhos de Jeová e adventistas que dizem que você tem que guardar o sábado, não pode tomar café, não pode comer carne de porco, não pode fazer uma série de coisas. Isso fazia parte da lei. Agora o apóstolo Paulo está explicando para a gente que nós não estamos mais debaixo da lei. Amém? Então por isso ele diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Deus fez justiça em relação ao homem. Ele não deixou o homem perdido, vagando, sem direção, sem opção. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que testemunhada pela lei e os profetas? Porque as leis e os profetas apontavam para essa justiça de Deus. As leis e os profetas profetizaram sobre essa justiça, que Deus enviaria, que Deus mandaria. E essa justiça é Jesus. Jesus é a nossa justiça, amém? Nós vamos ver isso. Então é importante você saber isso. E diz mais aqui, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé. Em quem? Então ele está explicando que essa justiça é a nossa fé em Jesus, que é a justiça de Deus. Justiça, você sabe que se faz para corrigir. O que a justiça faz em termos humanos? Ela presta um serviço, um trabalho jurisdicional, de acordo com a lei do país, as leis do país, ao cidadão, corrigindo alguma situação injusta, alguma situação que precisa ser corrigida. Então, a injustiça era essa, que o homem estava separado de Deus por causa do pecado, desde lá de Adão. Quando Adão pecou, toda a raça humana pecou. Então, a Bíblia diz que Deus começou a reparar isso com a lei, mas o homem não conseguiu guardar a lei, e nem consegue, não conseguiu e nem consegue. Ele sempre, em algum momento, ele está ferindo a lei que eu estou falando agora, a lei dos profetas, a lei do Velho Testamento, né? Quem aqui já não mentiu? Quem aqui já não cometeu alguns daqueles pecados? É verdade que eu estou falando? Diga amém. Então havia uma situação de injustiça, porque as pessoas queriam a Deus, mas estavam em pecado. Então Deus envia o seu Filho, Jesus, para fazer justiça. Ele assume o nosso lugar, ele que não nasceu em pecado, ele que não recebeu os genes de Adão, porque na verdade ele foi gerado por Deus em Maria. Então Maria foi a fonte aonde Deus gerou o seu Filho. Ele nasceu puro, viveu puro, e ele derrama esse sangue puro por nós. Então ele é a justiça de Deus para nós. Eu vou falar uma frase aqui muito séria, você precisa ouvir isso. Sem Jesus, Deus não te conhece. Vou repetir. Sem Jesus, Deus não conhece a ninguém. Porque todos pecaram, todos, e todos carecem da glória de Deus. Se uma pessoa dizer assim, eu quero Deus, e ela não usar o nome de Jesus, se ela não usar a fé que Jesus é o Salvador dela, a oração dela nem é atendida. Você entende por que o cristianismo, chega um momento que ele não pode ser igual ao Islã, ou ele não pode ser igual ao judaísmo, que são igrejas que creem num só Deus, porque eles se justificam pelas suas obras. E a Bíblia diz que todos pecaram. Ninguém pode chegar diante de Deus e se justificar pelas suas obras, porque todos pecaram. Todos pecaram, e esse pecado impede a pessoa de estar a Deus. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, inclusive aos judeus, inclusive ao Islã, porque sem Jesus, Deus não nos conhece. Estou falando porque Jesus é a nossa justiça. Amém?
Então ouça bem o que eu vou falar para você. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos o quê? E carecem o quê? Sendo justificados o quê? Gratuitamente, diga gratuitamente. É de graça, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui hoje, é que se você chegou a Deus, foi porque Deus quis, te amou, de graça, você não paga nada, a única coisa que você tem que ter é fé, é crer. Amém? Irmãos, isso é muito importante. Por quê? Há pessoas que acham que fazendo promessa a Deus vai conseguir alguma coisa. Não vai. Há pessoas que estão cobrando até por milagre. Hoje a gente meteu o cacete no passado, tanto da igreja católica, porque as pessoas faziam promessa, pagavam promessa, e hoje muitos evangélicos estão fazendo a mesma coisa. Tem gente que cobra por oração, faz campanha, se a pessoa não comparecer com aquele dinheiro, então não vai ser abençoado. Isso tudo, irmãos, é uma balela, porque no Evangelho, tudo que Jesus conquistou foi de graça, é pela fé no Filho de Deus, você não tem que pagar nada, não confunda dízimo com isso, pagar por milagre. O dízimo que se dá é outro departamento, tem a ver com o aspecto financeiro da sua vida, porque Deus estabeleceu isso, mas não é para você obter nenhuma bênção. Então, é de graça. Então, versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente, o quê? Das obras da lei. Então, depois, se você vir aqui no capítulo 4, eu estou lendo alguns versículos pulando, para você abrir o apetite e ler em casa. Capítulo 4, versículo 7 diz assim: bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são o quê? Perdoados, e cujos pecados... Agora, por que ele diz que bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas? Porque há pessoas que não creem, e o perdão vem pela fé. Diga glória a Deus. Deus só perdoa quem crê, irmãos, porque não vai funcionar para quem não crer. Então, antes de você pedir uma bênção material para alguém da sua família, ouça o que eu vou falar para você, peça para Jesus entrar na vida dele, porque se Jesus entrar na vida dele, todas as portas se abrirão. Ele vai usar a fé para conseguir isso. Tem gente que não entende que o destino da nossa vida não é aqui, não é aqui. Então, vindo aqui um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, ele já com uma conclusão maior, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre o mesmo tema da justificação, capítulo 5, versículo 1. 5 é um número grande. Eu espero que você já tenha aprendido isso. Capítulo é o número grande, versículo é o número pequeno. Amém? Justificado, pois, mediante a fé. Então nós somos justificados mediante o quê? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Uma das matérias que nós temos na escola bíblica chama-se... Como é que se chama? Cadê os alunos? Fundamentos da fé. Porque não adianta você ler a Bíblia e você não ter fé. Não adianta você falar de Jesus e você não tem fé. Porque tudo no reino de Deus é feito pela fé. Pela fé. Então ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Poxa, pastor, o cara matou, roubou, estuprou, fez miséria e agora diz que é salvo. E é. E por que ele diz isso? Porque a salvação é mediante a fé. E eu não tenho como julgar a fé de uma pessoa. Eu não tenho como medir a sua fé, eu não tenho como julgar a sua fé, se você está crendo ou não. É algo de fora íntimo, porque o reino de Deus acontece dentro do coração da pessoa. A Bíblia diz que o reino de Deus é algo que acontece dentro da gente. E muitas vezes,
pessoas do mundo, principalmente, não entendem que uma pessoa que matou, roubou, e ela vai para o céu, não é porque ela merece, é porque ela creu em Jesus, e através dessa fé está sendo justificado diante de Deus. Diga glória a Deus. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E aí eu quero me deter aqui, nesses últimos minutos. Quando você sabe que você vai para o céu, quantos têm certeza que vai para o céu? Sabe o que acontece? Você tem a seguinte disposição no coração: se o pior me acontecer, e o que é o pior para a vida? A morte. Se o pior me acontecer, eu não vou ser alcançado, porque quando eu aceitei Jesus, naquele dia que eu aceitei Jesus, eu passei da morte para a vida, e a vida eterna de Deus está dentro de mim. Então o meu corpo morre, mas a minha alma continua viva em Deus. Ouça bem o que eu vou falar. Quando você tem certeza disso, isso não é uma balela evangélica, quando essa convicção toma conta do seu coração, sabe qual é o resultado imediato disso? Paz. Pastor, está acontecendo isso, está acontecendo. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Mas aquilo, vamos orar, irmão. Por quê? Porque, ouça bem, irmãos, eu não estou vivendo, a intenção da minha vida não é só este mundo. Eu tenho um projeto para depois da morte. E esse projeto depois da morte chama-se vida eterna. O céu é real. Domingo que vem eu vou falar sobre o céu. Você precisa ouvir sobre o céu. Porque hoje as igrejas estão preparando as pessoas para a prosperidade da terra. Mas morrer todos nós vamos. E nós vamos descobrir que os bens materiais não podem fazer nada, absolutamente nada, a respeito da sua vida espiritual. Você não compra salvação, você não compra a vida eterna, você não compra paz. Essas coisas vêm pelo poder de Deus na nossa vida, pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, ouça bem, se você crê que realmente foi justificado mediante a fé, a consequência natural é que você tem paz. E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Irmãos, vamos orar para não acontecer. Diga glória a Deus. Vamos nos posicionar em fé, porque há milagres para os dias de hoje. Diga glória a Deus. Mas se o pior acontecer, eu tenho paz, que estarei ainda hoje com o meu Senhor. Você entende por que uma pessoa tem que ter convicção da justificação em Cristo Jesus? Porque essa convicção é que vai dar a base, o eixo, o fundamento da vida dela. Vão vir ventos, problemas, lutas, mas quando ela se depara com uma coisa, uma grande crise, ela diz assim: olha, nada me separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada. Por quê? Porque eu sei de onde vim. Eu nasci em Cristo Jesus, então eu vim de lá, e eu sei para onde eu vou. Ele foi preparar uma morada para mim, e eu assumi isso por fé, e a salvação entrou na minha vida, e eu vou estar com Jesus. Sabe o que isso faz? Se você não tiver alcançado a felicidade aqui, se você não tiver conseguido tudo que você sonhou aqui, se você não tiver atingido todos os seus projetos que você projetou, você tem paz, dizendo: descanso em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é aquele que dá vista ao cego. A pessoa está andando neste mundo cega, sem direção. Jesus entra na vida dela e começa a iluminar os caminhos dela. Jesus é o que traz paz. Jesus é o que traz a vida eterna. Mas para quê? Para que você tenha equilíbrio de Deus dentro de você. Irmãos, eu conheci uma irmã que a gente ia falar alguma coisa assim: fulano teve câncer. Ela: eu nem gosto de falar essa palavra. Que é isso? Você tem medo de quê? Ouça o que eu vou falar aqui. É muito sério o que eu vou falar neste momento, irmãos. A Bíblia diz que aquilo que eu temo me sobrevém. O que você mais teme é o que está mais propenso a acontecer na sua vida. Por isso que eu sou desaforado. Não vou ficar com medo disso não. Por quê?
maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu confio que o Deus a quem sirvo me guardará, me livrará, e se porventura Ele não me guardar, não me livrar, eu vou continuar honrando a Ele, porque eu vou estar no céu com Ele. Esta consciência da vida eterna, da justificação que há em Cristo Jesus, ela tem que ser verdadeira, porque ela será a base de tudo mais que você vai fazer. Hoje está se pregando o evangelho das bênçãos. Venha para ser abençoado, para receber isso, para ter o seu problema solucionado. Eu estou dizendo a você, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus ensinou. O que estão ensinando aí para dizer, vem para receber problema, solução, receber passe, ser curado. Irmão, quem é curado vai morrer um dia. Será que é verdade isso? Diga amém. Quantas pessoas que eu conheci que foram curadas e morreram de outras coisas? O que o Evangelho ensina, as boas novas do Evangelho é essa: você estava condenado, você estava afastado de Deus, havia um abismo entre você e Deus, provocado pelo pecado, o pecado dominava a sua vida, você era servo do pecado. Jesus veio, entrou neste meio, estendeu a mão a você, estendeu a mão do Pai, e se fez justiça por nós, e por causa disso você foi lavado dos seus pecados, tem acesso a Deus, através de Jesus. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Irmãos, isso te faz forte para a vida, isso te faz forte para conquistar, isso te faz forte para voar, isso te faz forte para ir adiante, porque você está justificado e com promessas. Nenhum fio de cabelo cai sem o consentimento de Deus. As promessas cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu lado, mas você não será atingido. Isso com promessas. Jesus, que é toda a sabedoria, a própria sabedoria, quando Ele estava pronto para fazer o sacrifício por nós, Ele instituiu a nova aliança. Chamou os discípulos, pegou o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele pegou o vinho e disse: este é o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por que Jesus pediu para que nunca nos esquecêssemos qual era o fundamento da nova aliança? O fundamento da nova aliança era esse: Ele morreu por todos que creem no seu nome. Somos justificados pelo seu sacrifício. Quando nós estamos fazendo a ceia do Senhor, nós estamos renovando dentro de nós a lembrança do fundamento da nossa fé. Qual é o fundamento da nossa fé? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e por isso passamos a ter acesso ao reino de Deus. Quando nós celebramos isto, nós celebramos o que é de mais importante na nossa vida, porque sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus a tua oração não é ouvida. Sem Jesus você não consegue ter discernimento, sabedoria, aprendizado. Então, o que nós estamos fazendo aqui esta manhã? Nós estamos celebrando isto. E algumas coisas é colocado a respeito disso. Primeiro, o apóstolo Paulo disse: olha, vocês não devem fazer isso de qualquer maneira. Vocês não devem fazer isso. Examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Porque este é um momento de renovação daquilo que nos faz santos diante de Deus. Deus olha para nós, não enxerga João, Maria, Pedro. Ele olha para nós e Ele enxerga Jesus, 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 porque você não teria acesso a Deus. Ele olha para você e vê Jesus. Jesus está no branco, no preto, no africano, no brasileiro, no americano, no chinês, todos aqueles que creem. Sabe por que a grande idiotice do diabo foi ter promovido a morte de Jesus na cruz? Não sabia ele que agora, com Jesus morto e ressuscitado, e a vida eterna entrando em nós, quem tem a vida eterna dá um glória a Deus.
a vida eterna. Nós passamos a ter Cristo dentro de nós. Então ele não tem que lutar mais com um Jesus, ele tem que lutar com milhares de Jesus, porque Cristo em vós é a esperança da glória. E quando você abre a boca e fala com autoridade no nome de Jesus, meu irmão, se multiplica. E agora ele não tem que combater um Jesus, porque só Jesus tinha acesso ao Pai. Agora você tem acesso ao Pai. Agora você fala diretamente com o Pai e Deus ouve por causa de Jesus. Por isso que a nossa oração é no nome de Jesus. Então, ele agora tem medo de que você ore, tem medo de que você busque a Deus, porque cada vez que você fizer isso, o céu virá ao teu socorro, o poder de Deus virá sobre a sua vida, e a sua palavra se tornará a palavra de Deus, se ela estiver conforme as Escrituras. Diga glória a Deus. E a tua palavra provocará mais vida eterna, porque muitos ouvirão, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós vamos reproduzindo o céu. Irmãos, eu quero preparar vocês para o céu. A minha missão aqui é preparar vocês para o céu. O céu agora dentro de vocês, através do reino que está dentro de vocês, e o céu eternamente, porque essa terra já está definido. Pela Bíblia, a terra será destruída. Quantos não sabiam disso? Quantos aqui não sabiam disso? A terra, pela previsão bíblica, essa geração que nós conhecemos, a terra como ela é hoje, será totalmente destruída. O escapamento é o céu, irmãos. Tem gente, não, mas vai ser o céu, vai ser aqui mesmo. Aguarde. Queria que você vivesse o suficiente para ver. Você acha que toda essa problemática do planeta que está acontecendo, isso vai redundar em quê? Vai acabar aonde? O homem sabe que outros planetas já tiveram vidas, possivelmente, e perderam a vida porque perderam coisas que a gente nem sabe do passado. Mas ouça o que eu vou falar para você agora. A vida de Deus, essa é que você tem que preservar. Há uma passagem na Bíblia, e eu estou terminando, que um homem era paralítico, e abriram o telhado lá da varanda para ele entrar, e colocaram aquele homem para Jesus curar. E aquele homem foi curado. Mas Jesus, antes de curá-lo, disse assim: são perdoados os seus pecados. Quantos já leram esse texto? E alguém ficou até, quem é ele para perdoar pecados? Mas Jesus, antes de curar, mostrou que era necessário o perdão dos pecados. Ouça bem o que eu vou falar. O espiritual vem na frente do material. Sempre. Jesus estava dizendo, em outras palavras, o importante não é a cura deste homem só. O importante é a vida espiritual dele. Porque não adianta você ter bens e não ter vida espiritual. Eu vi final da novela sexta-feira, né? Fiquei muito triste com algumas coisas. Acho que aquilo é um pré-anúncio de que querem transformar a nossa cidade, nosso país em Sodoma e Gomorra. Não perguntaram aos evangélicos o que eles achavam, né? Mas aquilo ali, irmãos, é um ataque satânico. Mas a nossa resposta tem que ser dada em oração. O povo de Deus tem que orar para que essas hostes de homossexualismo, que destruiu 2 cidades no Velho Testamento, chamadas Sodoma e Gomorra, porque entrou esse espírito de sodomia, sodomita, aquele que tem o espírito de homossexualismo, e foi crescendo de tal forma nessas 2 cidades que Deus teve que destruir aquelas cidades, onde Ló, sobrinho de Abraão, morava. Ouça bem, a parte isto, eu fiquei pensando, que bobagem. O César foi tão orgulhoso, tão prepotente,
e acaba boca torta, sozinho, sem enxergar quase nada. Traz isso para a vida real. Sem Jesus, muito das nossas vidas, se não tivesse terminado igual ou pior a dele. Você não sabe, foi quando Jesus entrou na sua vida que as coisas começaram a mudar. Participe da ceia hoje, com um coração grato de quem é justificado diante de Deus. Nossos irmãos vão distribuir. Eu vou pedir que você pegue o elemento e que você tenha no seu coração a gratidão da vida eterna de Deus que é em você. Você disse: Senhor, obrigado pela justificação. Você não podia ser ouvido, você não podia, sua oração não era recebida, mas agora tudo isso existe porque Jesus pagou o preço. Examine-se. Se alguma coisa, peça perdão. Se há alguém a pedir perdão, se propõe a pedir perdão. Examine-se o homem a si mesmo. Pode distribuir, irmãos, e depois participe. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Tantos motivos para te adorar. Oh, papai. Existe um rio que corre na tua vida por causa de Jesus. O pastor disse aqui que sem Jesus, Deus não te conhece. Misericórdia. Aleluia. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, aleluia, que flui do teu grande amor. Obrigado, Jesus. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Ele passar, por onde o rio passar, ele vai estar ali, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas asas, aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Obrigado, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Sem Jesus, Deus não te conhece. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pela sua redenção em nossas vidas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar,
por onde o rio passar, vai estar ali. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Aleluia, Jesus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor Jesus, tua palavra é tão poderosa e é eterna. Quase 2000 anos depois, estamos aqui repetindo a tua palavra, porque tu disseste: o céu e a terra passarão, mas em minha palavra não passará. Não há quem possa resistir, Senhor, porque a tua palavra não é da terra, a tua palavra não é palavra de homem, a tua palavra é do céu, a tua palavra é de Deus, porque tu és o próprio Deus feito homem. Te agradecemos pela justificação, Senhor. Não só lembramos, mas há um coração grato nesta manhã, porque todos nós estaríamos extraviados e perdidos, como a tua palavra diz, como ovelhas sem pastor. Muitas das vidas que estão aqui esta manhã já nem existiriam mais, Senhor. Muitos que estão aqui teriam a sua vida arrasada, destruída, porque o diabo tem roubado, matado e destruído neste mundo com toda violência. Mas, Senhor, tu nos chamaste, tu bateste a nossa porta, e nós ouvimos e resolvemos aceitar o teu chamado. Senhor, se houver alguém aqui esta manhã que ainda não ouviu a tua voz, que eles possam ouvir aquela voz que fala ao coração e diz: vem, filho meu, quero te lavar, quero te perdoar, e quero fazer de você o que você nunca foi. Será uma nova criatura para o céu, uma criatura do céu e para o céu. Obrigado, Pai. Obrigado, porque só há gratidão. A tua morte não foi em vão. A tua morte tem salvado milhões ao longo dos séculos. Tu tens separado uma raça eleita e um povo de propriedade para a tua própria glória, governar eternamente. Obrigado, Pai. Obrigado pelos pecados perdoados. Obrigado pelo teu amor, que nos restaura e se renova dentro de nós. Obrigado. Em nome de Jesus, comamos todos. Erga o seu cálice e diga: obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Purificou e purifica todos os meus pecados. E se eu vier a pecar e me arrepender, este sangue continuará a me purificar. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue é puro. Aleluia. Me tornou mais alvo, me transformou, Senhor. Obrigado, porque podemos estar aqui firmes, glorificando o teu santo nome. Obrigado. Em nome de Jesus, bebamos todos. Se você tem uma palavra de gratidão a Deus, abra sua boca e declare. A Bíblia diz que é com a boca que se confessa, não com o pensamento.
Não é com o pensamento que se confessa, é com a boca. Para que a tua boca produza evidências neste mundo. Tua palavra saia da tua boca poderosa para provocar neste mundo mudanças. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que tu tens feito, pelas tuas bênçãos maravilhadas. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, Senhor. Não rejeita a oração. Oração é o alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. aleluia. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Logo mais, nós estamos de volta às 19 horas. Venha, traga um convidado. Venha louvar ao Senhor. Eu tenho uma certeza que enquanto você está aqui buscando a Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus está fazendo o que você não pode fazer. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Temos almoço hoje? Temos almoço hoje também na igreja. Amém? Deus abençoe. A gente precisa entender